Olá, tudo bem? A paz do Senhor, a paz de Deus, graça e paz, tudo na paz com você. Muito prazer, eu me chamo Adriano Frutuoso, sou evangelista aqui da Casa de Deus e vou estar trazendo para você uma palavra, uma meditação na palavra de Deus. Nós sabemos que quando nós nos deparamos com problemas na nossa vida, a gente sempre está em busca de soluções, de respostas para as nossas perguntas. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Então, fica aqui até o final para que a gente possa ter um momento único, um momento singular, um momento com a meditação da palavra de Deus que pode e vai transformar a minha, transformar a sua vida. Hoje nós estaremos falando sobre uma fonte de resposta para todas as perguntas. Então você deve ter algum tipo de pergunta que nesse momento você deve estar buscando uma resposta. Talvez você esteja passando por algum problema e esse problema, talvez, num primeiro momento você deve estar achando que não tem resposta, mas tem sim. E é sobre isso que a gente vai estar falando. Quando a gente pensa em problemas, nós sabemos que eles podem atingir todas as esferas da nossa vida. Eles podem atingir a esfera emocional, a esfera física, a esfera social, a esfera financeira, familiar, inclusive também a espiritual. E nós como seres humanos, como nós temos todas essas dependências, essas áreas das nossas vidas acontecendo o tempo todo, nós ficamos tentando sempre achar resposta para todas as perguntas. Só que normalmente nós não encontramos respostas para essas perguntas. Porém, eu tenho algo para te dizer. Existe resposta para esse problema, para essa dificuldade que você está passando nesse momento. E essa resposta está aqui, na palavra de Deus. Porém, a gente tem que entender o que a palavra de Deus fala sobre essa questão de resposta. O que a palavra de Deus, as Escrituras, podem nos trazer para responder essa necessidade, esse problema, nos dar um norte. Nos dar um norte. Então, para a gente poder meditar sobre isso, eu vou estar lendo com você agora uma passagem que eu considero assim como uma passagem que, quando eu li e entendi, ela mudou muito a minha vida, muito mesmo. E numa pequena frase que o Senhor Jesus falou, ele nos traz um princípio, ele nos traz um fundamento que, se nós não cumprirmos com ele, ou se nós não entendermos ele, dificilmente nós vamos conseguir encontrar respostas para as nossas perguntas. Então vamos lá, olha. A passagem está em Marcos, no capítulo 12, do versículo 18 até o 27. E é essa passagem que nós vamos estar lendo e entendendo, compreendendo um pouco mais. Olha só o que diz. Quando Jesus ele estava falando sobre os saduceus eles tentaram indagar Jesus, eles tentaram confrontar Jesus, testar Jesus, para saber se ele teria uma resposta para algo que era um tanto polêmico para aquela época. Eles queriam saber acerca da ressurreição. E olha só o que eles falaram para Jesus. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, você conhece alguém assim? Aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele, ou deveria tomar a mulher dele, e suscitasse descendência a seu irmão. Então esse era um hábito, um costume daquela época, quando você tinha uma família que era constituída, um homem casava-se com a mulher, ele tinha irmãos, e de repente ele morria. Para que fosse deixada a descendência para aquele homem, o irmão deveria casar com a esposa dele. Olha só como que era o costume dessa época. Aí eles disseram para Jesus: ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou, e morreu, e nem esse deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na, ou seja, se casaram com ela, os 7 irmãos, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Então olha só
que situação trágica, na verdade, que eles trouxeram para Jesus. Uma situação onde uma família com 7 homens, o primeiro se casou e todos foram tendo que realizar ou cumprir com essa responsabilidade que eles tinham de deixar descendência para o irmão mais velho. Na ressurreição, olha só a pergunta capciosa deles. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher, ou seja, os 7 se casaram com ela. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Em outra versão diz assim, olha, Jesus disse-lhes, respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E ele continuou: portanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Então vamos lá, você que está nos acompanhando aqui, que está me assistindo, entenda o seguinte: Jesus, ele estava diante de uma situação onde ele estava sendo provado, onde ele estava sendo indagado, onde aquelas pessoas que estavam tendo ali um diálogo com ele, uma conversa, estavam querendo testar o Senhor Jesus. E eles colocaram justamente um assunto polêmico. Afinal de contas, você imagine, eu venho de uma família de 7 homens, então até quando eu leio essa passagem, eu me identifico com ela, porque 7 homens, e de repente o irmão mais velho se casou com a sua esposa, morreu, o outro, o 6º irmão, tinha que casar com ela para poder deixar filhos, morreu, e assim foi sucessivamente. E quando chegou no irmão caçula, que seria eu no caso, teria que me casar com essa mulher também, e no meio do caminho, acabei morrendo. Ou o mais caçula, o mais novo, né, o caçula, ele acabou morrendo também. Ou seja, o que eles estavam falando? Olha, então naturalmente aconteceu isso. Agora, lá na eternidade, lá na ressurreição, quando acontecer a ressurreição dos mortos, com quem que essa mulher vai ficar? Com o primeiro irmão ou com o último? Com o primeiro que ela casou ou com o último? Então eles estavam querendo testar Jesus. E o que Jesus estava querendo mostrar para eles? Olha, eu vou pegar a resposta que vocês precisam lá nas Escrituras. Porque o que ele falou? Na ressurreição dos mortos. Tá? Na ressurreição dos mortos. Aí de cara Jesus já falou, olha, prestem bem atenção, na eternidade não é a mesma coisa que aqui. Nos céus não será o que vocês têm aqui. Vocês serão como os santos anjos, ou seja, vocês serão assexuados. Vocês não terão, como nós conhecemos hoje, o mesmo tipo de sexualidade. Não, totalmente diferente. Afinal de contas, tanto homens quanto mulheres que recebem Jesus como seu Salvador, fazem parte do corpo de Cristo. Fazem parte da igreja de Cristo. São a noiva de Cristo. Olha que mistério isso. E Jesus, ele fez aqui uma colocação muito séria. E que tem que servir para mim. E que tem que servir para você também. De cara, o que ele falou? Ele falou, olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras. E na sequência, ele já faz menção a Abraão. Ele falou, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês estão presos nesse mundo aqui e vocês não estão conhecendo as Escrituras e por isso vocês não estão conseguindo encontrar resposta para essa pergunta. Vocês precisam conhecer a palavra. E ele não só falou que eles precisavam conhecer a palavra, como também eles trouxeram a palavra diante deles. Ele falou, olha, quando Deus se apresentou diante de Moisés, vocês não falaram para mim da lei de Moisés, a lei mosaica? Pois bem, quando Deus se apresentou para Moisés, Jesus foi mais profundo, antes mesmo que houvesse essa lei mosaica. Ele deu um exemplo, olha, você está citando o nome de Moisés? Pois bem,
eu também vou citar. Quando o Senhor apareceu para Moisés, ele se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, ele disse, eu sou, não eu fui o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque Abraão, Isaque e Jacó, eles estão vivos. Eles estão vivos. Eu sou o Deus, eu sou o Senhor daqueles que estão vivos. Aqueles que me aceitam jamais verão a morte. Então Jesus já deu aqui uma repreensão, já chamou a atenção deles, já bateu aqui colocado, e eles já ficaram sem palavras. E na sequência ele já falou também, né? Vocês serão como os anjos. Agora, o que eu gostaria de destacar com você aqui? Quando nós temos um problema na nossa vida, nós começamos a procurar problemas e procurar também as soluções. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida difícil, muito difícil de você encontrar uma solução. E você começa a pensar, meu Deus, onde é que eu vou encontrar resposta? Onde é que eu vou encontrar a solução para esse meu problema? Talvez você esteja passando por problemas na sua área financeira, por exemplo. Como é difícil, nós sabemos que não é fácil. A maior parte da humanidade tem problemas de ordem financeira. E quando você pensa nisso, você fala, mas será que a Bíblia trata sobre finanças? Será que a Bíblia nos ensina como é que nós devemos lidar com as nossas finanças? Posso te afirmar? Sim. E não uma, nem duas, nem três vezes. Diversas, dezenas, milhares de vezes, na verdade. Vou te falar um princípio, por exemplo. Lá em Provérbios diz assim, olha, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão de vinho os teus lagares. Ou seja, vai haver abundância, vai haver assim um regozijo, você não vai ter como comportar tudo aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, se você, na vida financeira, honrar o Senhor com as primícias, ou seja, com as primeiras partes. Com aquilo que vier, que passar debaixo da tua vara, você vai e coloca diante do Senhor. Talvez o seu problema seja de ordem emocional. Talvez você esteja passando por dificuldades, por problemas, e deve estar pensando, meu Deus, por que é que eu estou passando por isso? Talvez, emocionalmente, você tenha passado por um trauma muito grande, e nesse momento você pode estar me ouvindo chorando, você pode estar amargurado, amargurada, pode estar deprimido, deprimida, e você fala, mas será que na Bíblia, na palavra de Deus, alguém já passou por isso? E quando você vai olhar a vida dos homens de Deus, muitos passaram por problemas emocionais. Você pega, por exemplo, o profeta Elias, um grande homem de Deus, um homem de Deus singular, que quando ele se escondeu no alto de um monte, vieram ali os soldados para tentar pegar aquele homem e falar, homem de Deus, desça daí. Ele falou, olha, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. Isso aconteceu uma vez, isso aconteceu duas, e quando o terceiro time de soldados, a terceira tropa de soldados chegou para falar com eles, e já chegaram com muito mais humildade, pedindo para que ele tivesse misericórdia deles e descesse o monte, descesse até eles. E esse homem de Deus, que depois foi usado por Deus para causar, assim, trazer uma justiça do Senhor ali na terra, porque era uma terra muito idólatra, e ele foi lá e desafiou mais de 400 profetas de Baal, em torno de 400 profetas de Baal, e ele foi lá e Deus usou de maneira tremenda, maravilhosa, a ponto dele ver a manifestação de Deus, o povo todo ver a manifestação de Deus, o fogo descendo do céu e consumindo a oferta que ele apresentou diante de Deus, ali na frente de todo mundo. E todo mundo ficou apavorado, aterrorizado, e ele, inclusive, mandou que matassem-se os homens que eram profetas de Baal. Está na Bíblia isso. Ou seja, um homem de Deus assim, que estava ali para cumprir a palavra de Deus, independente da situação e das circunstâncias. Só que esse mesmo homem, depois, quando foi perseguido por Jezabel, ele se escondeu,
e ele ficou numa situação que nós consideramos como de deprimido. Ele ficou ali oprimido, deprimido. Os teólogos dizem que Elias ele teve um momento de depressão, de opressão, ele ficou deprimido ali. Ele desejou a própria morte. E veja que Deus, com a sua abundante misericórdia, foi lá e tratou a vida dele, tratou todo um contexto que ele estava vivendo, e o Senhor continuou o protegendo e o sustentando. O Senhor o tirou dali e esteve durante 3 anos, mais de 3 anos, sustentando o profeta Elias. Talvez você esteja passando por um problema emocional. Talvez você esteja pensando, mas será o que é o próprio Senhor Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele orando, ele estava num momento de tanta angústia que ele chorou, e ele transpirou sangue. A Bíblia relata isso. Então você imagine como que ele não estava naquele momento, quando ele fez aquela oração tão categórica que nós conhecemos: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Como você acha que emocionalmente ele estava? Ou seja, estou te dando aqui 2 exemplos que estão na palavra de Deus. Um grande homem de Deus e o próprio Senhor Jesus, passando na condição de homem, na condição de ser humano, passando por um momento angustiante. Talvez você esteja emocionalmente abalado ou abalada, mas eu tenho algo para te dizer com toda certeza. A palavra de Deus tem a resposta que você precisa. Talvez o seu problema seja familiar. Nós lidamos com famílias, eu e a minha esposa, nós auxiliamos as famílias aqui na casa de Deus. E nós vemos que muitos casais, muitas famílias têm passado por muitos problemas. E muito disso se deve a inversões de papéis. Homem deixando de cumprir o seu papel de homem e mulher deixando de cumprir o seu papel de mulher. Nós temos visto, talvez você seja um homem que esteja passando por um problema emocional agora, dentro da sua família, um problema familiar, onde você se sente culpado, talvez, por não tratar como deveria a sua esposa. Como eu estava conversando alguns dias atrás com mais de um homem, já conversei com vários, e que eles estavam arrependidos por terem destratado as suas esposas. E mulheres também arrependidas por não ter dado o devido tratamento, cuidado aos seus maridos, aos seus esposos. E o que a Bíblia nos ensina? Que a mulher deve sim ser sujeita ao seu marido com respeito, com cuidado, com carinho. A Bíblia diz que a mulher tem que ser aquela que sustenta o lar, aquela que constrói. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E talvez você está vendo a sua casa sendo derrubada e é o momento de você olhar e falar, mas espera lá, o que a palavra de Deus diz? Se você é esposa, o que a palavra de Deus ensina? Que você tem que cuidar, que você tem que auxiliar, que você tem que zelar pelo seu marido. E o marido, se você é marido, você deve, sem sombra de dúvidas, lembrar que a Bíblia também nos ensina, olha o que está na palavra de Deus. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Será que você, como marido, tem tido esse temor, esse tremor dentro de você e esse respeito pela palavra de Deus, ou esse conhecimento da palavra de Deus, a ponto de você cuidar da sua esposa como corpo de Cristo, como noiva de Cristo? Tratar ela como rainha, como princesa, como uma mulher que precisa ser cuidada, uma mulher que precisa ser respaldada, que ela tem que ter o cuidado do seu esposo, o cuidado do seu marido. Será que você não tem agido com brutalidade, com falta de respeito? Será que quando a sua esposa pensa em você, ela pensa no marido que cuida dela, que respeita ela, que zela por ela? Então veja o quanto isso é sério, quanto isso é importante. Talvez você seja um filho que, por alguma razão, por algum motivo, que não vem ao caso aqui, mas que você sabe muito bem, será que você tem sido um filho realmente que honra os seus pais?
O que a palavra diz? A palavra de Deus: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Essa passagem, ela é muito clara, né? Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, independente de quem eles sejam, independente do que eles tenham feito para você, ou com você. Olha como que é um desafio grande para nós, mas é importante, por demais. Será que você, como pai, como mãe, você tem cuidado bem dos seus filhos? A Bíblia diz que nós não devemos, pais, como pais, levar os nossos filhos à ira. Não despertei a ira dos vossos filhos. Há muitos pais que ficam ali, parece que batendo, ficam ali infernizando a vida dos filhos, até que eles estouram e tem aquela raiva, aquele ódio. Às vezes fica querendo, não vendo a hora de poder sair de casa, porque já não aguenta mais conviver com o pai e com a mãe. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrando respostas para essas perguntas. E esse é o desafio. Quando a gente pensa, por exemplo, no desafio que nós temos da convivência social, será que socialmente falando, você tem procurado dar atenção às pessoas que estão à sua volta, que convivem com você, tendo todo o cuidado e o devido equilíbrio? Aí é que está a grande questão. Tem muitos pais de família, por exemplo, que não conseguem ter o devido equilíbrio entre a vida social lá fora de casa e a vida familiar dentro de casa. Acabam trocando a vida com a família, a convivência com a família, pela convivência somente com os amigos, com os colegas, que passam rapidamente. Não que não sejam importantes, mas nem se compara com a família. A gente tem visto que muitas famílias têm sido destruídas por causa disso. Você, será que tem conseguido ter o devido equilíbrio na sua vida espiritual? Uma preocupação, um zelo por cuidar da sua vida espiritual? Quando a gente vai para o livro de Oséias 6,3 diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, o Senhor, ele quer se revelar a nós. Ele quer que nós conheçamos o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. E quando a Bíblia fala que se nós formos até ele, se nós buscarmos ao Senhor, ele vai vir como chuva serôdia, ou seja, aquela chuva que todos os dias vem, no finalzinho do dia, ela vem e molha a terra, na medida certa, na medida correta. Qual que é a dificuldade que você está tendo? Qual que é o problema que você está passando? Qual que é a solução que você precisa? De repente o Senhor vem e rega você, com sabedoria, com graça, com entendimento, com discernimento da sua palavra, com discernimento das coisas que estão acontecendo ao seu derredor. Porque cá entre nós sabemos que nós passamos por muitas situações. É um bombardeio de informações chegando até nós o tempo todo. Você tendo que aprender muitas coisas e tendo que ensinar muitas coisas também. A vida humana não é fácil, mas Jesus falou que não seria. E ele disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu já levei o fardo, eu já paguei o preço. E talvez você esteja levando sobre suas costas um peso que já não é mais teu. Você esteja trazendo para você um fardo que já não é mais teu. Você pega, por exemplo, quando dentro de uma casa há uma inversão de papéis, quando a esposa, muitas vezes por causa da omissão do marido, ela começa a tentar assumir atribuições que são do marido. Isso acaba pesando demais sobre ela, acaba deixando ela pesada, acaba deixando ela infeliz. Então veja como que a palavra de Deus, ela nos ensina, o próprio Senhor Jesus falou, né? Ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ou seja, o Senhor quer chegar até você e falar, meu filho, minha filha, dá aqui esse peso, dá aqui esse fardo. Pode deixar que eu já paguei o preço
e eu posso levar por você. E eu vou levar por você e para você. Só que para isso você tem que querer. Então você veja como que tudo está na palavra de Deus. Você pega, talvez você esteja passando por uma dificuldade em razão de uma palavra que você lançou dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, para alguém que inclusive você goste muito. Quantas vezes nós não proferimos palavras, não lançamos palavras ruins, palavras até mesmo de maldição contra pessoas que nós amamos, pessoas que nós temos uma história de vida com ela e de repente por causa de uma situação, você acaba lançando uma palavra amaldiçoando aquela pessoa, querendo o mal daquela pessoa e na verdade quando você fala, você está falando daquilo que está cheio o seu coração, você acaba falando mal porque o seu coração pensou mal a respeito daquela pessoa. E o que a palavra de Deus nos ensina? Que o poder da morte e da vida estão na sua língua. Mas a palavra de Deus também ensina que aquele que aprende a controlar a sua língua, consegue controlar todo o seu corpo. E, ainda falando de língua, a palavra de Deus ela diz assim, olha, até o tolo quando se cala, será tido por sábio, e o que cerra os seus lábios, ou seja, fica quieto, será tido como entendido. Então veja, olha, há muitas situações e ocasiões em que o silêncio é a melhor resposta. E talvez você esteja pensando, meu Deus, mas eu falei tanta bobagem, falei tanta besteira, pois é. O apóstolo Paulo, olha isso, talvez você pense, mas eu sou terrível, eu sou pecador, eu sou mau. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Quando ele, imagine, um grande homem de Deus, que tinha Deus lhe deu um discernimento espiritual gigantesco para entender assuntos relacionados à igreja, povo de Deus, mistérios espirituais, um grande homem de Deus que tinha uma intimidade singular com o Senhor Jesus. E de repente ele disse o seguinte, olha, aquilo que eu sei, que eu devo fazer, que é melhor que eu faça, que é o que tem que ser feito, eu não faço. Mas aquilo que eu sei que eu não devo fazer, que vai ser ruim para mim, para quem estiver à minha volta, enfim, eu sei que eu não devo fazer, é isso que eu vou e faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. E essa realidade dele é a minha, é a sua, é a nossa. Ainda que você já tenha tido um encontro com o Senhor Jesus, ainda que você já tenha tido os seus pecados lavados pelo poder do sangue de Jesus, essa ação pecaminosa continua dentro da gente, surtindo efeito todos os dias. E nós somente conseguimos lidar com essa situação e vencer esse gigante que nós temos dentro de nós, quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E no outro momento Jesus falou, analisai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Toda a palavra de Deus aponta para uma só pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Se você já tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você procure aprender a sua palavra, que você busque entender a sua palavra, que você busque este poder que está disponível para você, para mim, para nós, para toda a humanidade. Só que veja, eu só consigo ter acesso a um poder como esse, se eu quiser, se eu buscar. Você pega, por exemplo, aí na sua casa, você tem uma lâmpada no teto da sua casa. A energia elétrica, ela está disponível em toda a instalação da sua casa. Só que ela só vai ser direcionada para acender aquela lâmpada a partir do momento que você apertar o interruptor. A energia estava ali, disponível. Ela foi gerada lá na usina hidrelétrica e chegou até a minha, até a sua, chegou até a sua casa. Só que ela só vai surtir o efeito desejado, que é acender a lâmpada, a partir do momento que você apertar o interruptor. Então eu te pergunto, será que você tem apertado o interruptor que está à sua disposição? A palavra de Deus é poder disponível para nós. É através dela que nós vamos entendendo, compreendendo a personalidade de Deus, o caráter de Deus,
a forma como Deus age. E Deus tem seus meios, Deus tem suas formas de agir e operar. E assim como tem agido e operado na minha vida, eu tenho certeza que vai estar também operando e agindo na sua vida também. Então eu quero orar com você agora. Eu quero orar. Mas antes de orar, eu já quero te fazer um convite, ou vários convites, na verdade. Nós somos aqui, eu estou aqui no canal da Casa de Deus. A Casa de Deus, Primeira Igreja Batista de Jundiaí, é uma igreja centenária, que está há muitos anos aqui, e é uma igreja que está sempre servindo pessoas. Só para você ter uma ideia, o nosso slogan é amar a Deus servindo pessoas, e nós amamos servir pessoas. Então, se você que está me ouvindo, está buscando resposta para as suas perguntas, eis aqui um lugar onde a palavra de Deus é ensinada. Eu estou há praticamente 24 anos, estamos no ano de 2023 aqui, vou estar completando agora, no final deste ano, 24 anos, já estou completando 24 anos que eu participo aqui dessa igreja maravilhosa, sou apaixonado por ela. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus é pregada, aqui a palavra de Deus é ensinada, aqui vidas são transformadas e restauradas, porque o poder de Deus está presente, a palavra de Deus é ensinada como tem que ser. Então nós temos programações todos os sábados, às 19 horas, de escola bíblica para todas as faixas etárias. Adolescentes, todos os sábados, às 16h30, temos programação para você. Para os jovens, todos os sábados, a partir das 20 horas, programação para vocês também, 20h15. Oportunidade de ouro você está aqui. Domingo pela manhã, culto às 10 horas. Domingo à noite, culto às 19 horas. Segunda-feira à noite, culto às 20 horas. E toda a última sexta-feira do mês, programação para a família. Nós temos os seminários da família, congresso da família, vigílias da família, enfim, programações, fora as outras programações que acontecem durante a semana. Ou seja, a nossa igreja é uma igreja muito acolhedora e receptiva e vai, assim, ficar muito feliz de poder te acolher aqui. E desde já eu queria estar orando por você. Se você ficou comigo até aqui, é porque você precisa dessa oração. E a nossa oração vai ser para que o Senhor esteja te despertando para o desejo, a curiosidade, a vontade ardente no seu coração de conhecer a palavra e o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E que não caiamos neste erro. E que se até hoje isso aconteceu, que possamos apertar o interruptor para ter acesso a esse poder que está disponível a mim, que está disponível a você. E que vai estar vindo com todo o ímpeto, com toda a força, para acender essa luz que somente Jesus é capaz de acender em nossa vida, em nossos corações, em nossa alma e em nosso espírito. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que tivemos aqui. Eu te agradeço, Senhor, por este irmão, por esta irmã que esteve comigo aqui. Nós estivemos juntos, nos conectando aqui, ligados pelo poder da Tua Palavra. Pai querido, em nome de Jesus, que possamos ter em nossos corações o desejo ardente de conhecer cada vez mais a Tua Palavra e conhecer cada vez mais o Teu Evangelho e o Teu poder, Senhor. Meu Deus, que possamos estar debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção e que a nossa alma clame todos os dias, grande ao Senhor. Que o nosso espírito, Senhor, esteja sedento por conhecer mais de Ti, desfrutar do Teu poder. Meu Deus, visita esta casa, visita esta família, Senhor, e que haja restauração, que haja edificação e que haja manifestação do Teu poder. E que esta pessoa, este irmão, esta irmã, este amigo, esta casa, este lar, Senhor, possa ser ricamente e tremendamente visitado, restaurado e fortalecido pelo poder que há no nome santo de Jesus. É a oração que nós fazemos, crendo na manifestação do Teu poder, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, e que possamos sempre, todas as quartas-feiras, estarmos juntos aqui no culto online,
abençoando a sua casa, a sua família, ou em qualquer outro dia, horário, para que você possa realmente assim estar sendo visitado pelo poder de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima. Até mais.